Deus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, quando nós nos reunimos, existe um poder na reunião. Porque existem vários princípios divinos, vários princípios que são espirituais. E a igreja, ela tem um poder. Então nós vamos tratar, por exemplo, hoje, sobre a autoridade que nós temos. E que muitas vezes nós não a exercemos, talvez por falta de conhecimento, por falta de visão, por falta de revelação. Mas eu estou crendo que o Espírito Santo vai trazer revelação. Por isso, eu declaro aqui, nessa reunião, no nome de Jesus, que a palavra de Deus não lhe será roubada. Você será abençoado com a palavra de Deus em o nome de Jesus. Que este lugar seja cercado com a glória de Deus e a visitação de Deus venha sobre você. Amém? Que haja fé no teu coração, no nome de Jesus. Então, uma das coisas que nós vamos tratar sobre essa autoridade é com respeito à igreja. Então, a igreja, ela está dentro do plano de Deus. A igreja não é simplesmente um local de paredes, como existem alguns teólogos que, por influência, eu creio, do inferno, acabam sendo enganados, confundidos e ensinam coisas que é de interesse maligno para a destruição da igreja. É isso que o diabo quer fazer. Ele sempre quis destruir a igreja. Mas Jesus é muito claro, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é interessante que quando nós vemos o que Jesus está falando de uma igreja forte, de uma igreja poderosa, de uma igreja que enfrenta o inferno, de uma igreja que vai no inferno, e é o inferno que não pode contra a igreja. Então nós temos visto uma ação maligna e diabólica no mundo inteiro, e parece que a igreja é fraca, parece que a igreja está sendo destruída, parece que as pessoas são fracas, mas na verdade a igreja é forte. E quem tem que correr é o diabo, porque Deus tem cura para a igreja, Deus tem libertação para a igreja, Deus tem visão para a igreja, Deus tem esperança para a igreja. Somos nós a igreja. Somos nós a igreja. Deus tem vitória para a igreja. Deus tem fé para a igreja. E Deus atua na igreja, Ele está presente na igreja. Então não é qualquer coisa a igreja. Então quando nós nos reunimos, a igreja, ela tem um poder. Porque a igreja, preste atenção nisso, você precisa ser instruído a esse respeito. A igreja não é simplesmente, como dizem algumas pessoas, baseada em Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo, logo então eu sou a igreja. Sou a habitação de Deus, eu sou a igreja. O templo em si não vale nada. O templo em si é vazio, é pedra, destruiu, não, isso daí é um erro. É um erro, não funciona assim. A igreja, biblicamente falando, ela tem 3 sentidos. E as 3 coisas são a igreja. Você não pode eliminar uma delas e dizer as outras 2 que é a igreja. Porque as 3 são igreja. É igual você. Você é corpo, alma e espírito. Se Deus tirar o teu espírito, você vai existir? Não, você foi. A gente vai ter que enterrar você. Se Deus tirar a tua alma, você vai existir? Não. E se tirar o teu corpo? Não. Vocês estão comigo? Então você é as 3 coisas. Assim como o sol.
O sol é ele em si, o calor dele e a luz dele. Então você vê, ele existe, está lá explodindo, tá, né? Existe ali a matéria, está lá. Não sei o que é, que poder que é esse, como é que Deus fez esse negócio, que é explosão uma atrás da outra, um calor muito intenso, ninguém consegue nem chegar perto, que derrete, né? Desaparece. Então está lá o sol, está lá o calor dele, e a luz também é outra coisa, mas você não vai tirar a luz do sol, imagina, está lá o negócio estourando, mas não tem luz, tudo escuro, trevas, não tem como. Os três é o sol. Assim a igreja também é três coisas. A igreja sou eu, a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é o local. A igreja é importante. Eu creio que essa teologia entrou por causa dos problemas de religiosidade, sobretudo por causa da igreja católica, né? A igreja romana, católica, que foi evangelista quase do mundo inteiro. Tem também a católica, a ortodoxa, mas sobretudo a romana, que as igrejas se tornaram um ponto religioso, só podia orar lá dentro da igreja que era o lugar, as pessoas saíam para vir orar e etc e tal, quando você pode orar em qualquer lugar. Depois a igreja ficou tão religiosa, já Deus não tinha mais dentro da igreja, não tinha mais ação de Deus, tinha demônios. E assim acontece até hoje com certas igrejas, aonde o púlpito está sujo, onde tem adultério, onde tem roubo, mentira. Mentira é um dos pecados que mais traz demônio. Pegou? Mentira é um dos pecados que mais amarra a pessoa. Está cheio de crente amarrado porque é mentiroso. E é interessante que a Bíblia diz assim, que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Não sobe, está dentro da igreja, pode ser batizado no Espírito Santo, ora em línguas, pode até expulsar demônio, etc e tal, mas não vai para o céu. Mentiroso não vai para o céu. A mentira está no diabo, ele é o pai da mentira. Deus só tem verdade. E quanta gente conta mentira, né? Mentira uma atrás da outra, mentindo sobre o pecado, né? Sobretudo quando peca. A pessoa peca e alguém pergunta alguma coisa ligada: você estava essa noite onde? Ah, não, eu estava dormindo. Não estava dormindo, estava na internet fazendo pornografia. Mentiu. Mas lógico que não vai falar a verdade, vai falar: não, estava na internet com pornografia. Vai mentir. E a mentira vai fazer o quê? Vai trazer mais poder ao inferno para amarrar a pessoa. Por isso que está escrito na Bíblia assim: confessai os vossos pecados, as vossas culpas, uns aos outros, para que sareis. O que está acontecendo aí? Está vindo à luz a verdade, a confissão, e vem a cura. Tem crente, desculpe a expressão que eu vou usar, tem crente que tem rabo preso, está dentro da igreja, mas está fazendo coisa errada, não flui. Pensa que flui, mas não flui. A vida não vai, as coisas não funcionam. Quer andar com o diabo e quer andar com Deus, não adianta. Quer agradar os prazeres do corpo, né? É o sexo, é música mundana, acha que está certo e não vai para frente. Vive uma vida triste, vive uma vida sem esperança, vive uma vida sem futuro, porque o futuro nosso é a eternidade, não é essa vida aqui. Por quê? Porque está jogando uma vida dupla. E toda vida dupla tem mentira. E toda mentira tem demônio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nem sei porque eu entrei nesse assunto aqui, mas que com certeza Deus está falando com todo mundo aqui. Mas a verdade é que agora aqui na igreja existe uma manifestação sobrenatural por causa da reunião. Porque eu como templo e você como templo está aqui. Nós como corpo de Cristo estamos aqui. E o local que é consagrado a Deus. Tudo isso é importante. Por isso que aquele projeto ali, que é um centro de conferência, que a igreja vai estar ali no meio, é hiper importante. Imagine você se nós não tivéssemos um lugar agora para reunir. O que a gente ia fazer? Vamos dizer que estão tentando nos colocar para fora daqui, que coloca a gente para fora. A gente vai fazer o quê? Amanhã é o último dia nosso aqui. A gente vai fazer o quê?
Quem tem uma casa aí que cabe aí 1000 pessoas? Quem tem? Que dá para colocar lá para a gente fazer uma reunião, emprestar até a gente achar uma solução. Ou a gente vai reunir na rua, ou a gente vai reunir lá na Garra do Midi. Imagina todo mundo na Garra do Midi. Aí eu pego no microfone para todo mundo ouvir, a polícia já vem, o que você está fazendo aí? Psh, toma o microfone, toma tudo. Igreja é importante. O local é importante. Tão importante que o mundo espiritual do inferno sabe disso e utiliza, fazendo consagrações, feitiçarias, bruxaria, consagrando locais. Tem cidades que são atormentadas, endemoniadas com principados e potestades, porque tem macumba, feitiçaria, bruxaria, até sacrifício humano, derramamento de sangue na base da cidade, entregando para o diabo o local. Aí você chega naquele local, aquele local é diferente. Está amarrado, está endemoniado, está oprimido. Então o local é importante. E a sua casa é um local. A sua casa é um local. A sua vida é um local. Ele é importante. O local é importante. Então você como local, ou você é de Deus ou você é do diabo. Então sua vida como local precisa ser habitada por Deus. Também a tua casa. Que você entra numa casa, como muitos crentes aqui, que a gente faz isso, é um hábito nosso, você muda de casa. Eu acho que todo mundo faz isso aqui. Você entra numa casa nova, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma consagração da casa. Eu acho que quem é aqui que faz isso? Todo mundo faz. Então, a gente entra numa casa nova, há uma mudança, alguma coisa assim, você entra na casa, você ora, você unge, você expulsa os demônios, você consagra a casa. Porque aquele local é um local agora santo. Porque você é santo, o altar de Deus está ali, porque você está ali, aonde Deus habita. Esse negócio de local é tão importante, que Deus dá ordem a Israel sobre higiene para ir no banheiro. Vocês sabiam disso, que está lá em Deuteronômio? Deus, ele fala assim, quando você, porque não tinha toalete, não tinha vaso de descarga, não existia isso, era matinho mesmo. Então quando Deus fala assim, quando você for fazer suas necessidades, coloque na sua bagagem, todos o exército de Israel tinha na bagagem uma pá. Coloque uma pá, porque quando você for fazer, abre um buraco, faz e tampa. O que é que Deus está falando com isso? Higiene, o local tem que ser limpo. O local é importante ou não é? Imagina agora a gente vai fazer reunião num lixão fedendo. Não dá. Então a igreja é importante. E é tão importante que nesse princípio de autoridade espiritual, quando Deus fala que Ele dá autoridade a nós, você vai ver nos textos que nós vamos ler, se eu conseguir ler todos os textos, que a igreja, ela tem autoridade. Deus deu autoridade à igreja. Se você não está dentro de uma igreja, você não tem autoridade espiritual. Está cheio de gente achando que crê em Jesus não precisa estar na igreja. Ele tem autoridade, não tem nada. A autoridade é dado ao corpo de Cristo. A autoridade está dentro da igreja e você tem que estar ligado ao corpo de Cristo para ter autoridade. E essa ligação, ao mesmo tempo, você tem que estar ligado em Cristo. Não é só na igreja não, porque se você estiver dentro da igreja e não estiver em Cristo, também não adianta nada. E o outro que diz que está em Cristo, mas não está na igreja, também não adianta nada. Porque está cheio de espírito aí, que acredita em Jesus e tantas outras coisas mais, mas não tem autoridade espiritual. Pelo contrário, está sob influência de demônios, de diabo. Então nós vamos tratar essa questão de autoridade espiritual agora, que você possa se levantar na igreja, como no corpo de Cristo, se levantar em Jesus Cristo e tomar posse da autoridade espiritual, porque é um negócio tão sério e nós podemos fazer acontecer as coisas. E nós vamos orar, porque a oração
está totalmente ligada à autoridade espiritual. Vamos lá? Vamos abrir o primeiro texto para nós entendermos um pouco sobre a autoridade espiritual, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Só quem está indo para o céu diga glória a Deus. Tá ruim mesmo, estou vendo que muita gente não está indo para o céu, mas quem sabe Deus hoje vai te dar a graça de você reconciliar com o Senhor. Lucas 10, 19. Quando eu falo com vocês a respeito de autoridade, está claro na sua mente do que eu estou falando? Autoridade? O que é autoridade? O que é autoridade? Está claro para você? Você precisa disso, é importante isso. O que é autoridade? Alguém pode me dizer aí o que é autoridade numa só palavra? Poder. Essa é a palavra que eu queria. Talvez alguém poderia até falar uma outra coisa, mas autoridade é poder. Deu para entender? Por exemplo, quem é pai e mãe tem autoridade sobre o filho. O que não acontece muito hoje em dia, né? Quando é bebezinho, ainda consegue um pouquinho, porque às vezes nem bebezinho. O bebê faz o que quer. Pede cola, a mãe dá. Aí o pai conversa com a mãe, mas toda hora está no colo, está sendo mimado, não vai dar muito certo. Vamos começar a colocar no bercinho para aprender. Aí põe no berço, ué, 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 ué. Aí a mãe pega, mas e aí? Não, mas tô com dó e tal. Não, mas você não tem autoridade e poder sobre o filho para ensinar? Não sei. Não tem, não está exercendo autoridade. Porque o pai e a mãe têm autoridade. Então tem pais aí que tem problema no casamento, não sabe ter um momento a sós, não sabe continuar o casamento namorando, por quê? Tem filho, o filho vai para o meio da cama. Misericórdia. Graças a Deus lá em casa nunca aconteceu isso. Filho meu, ele está no quarto dele, o berço dele. Deu hora de dormir, ele vai para a cama dele, eu e minha esposa estão no meu quarto. Mas tem pai que o filho já está com 8 anos de idade, está dormindo na cama, nunca tirou. Eu já vi pai que perdeu até a cama. O filho fala, desce, vai para o chão. E o pai vai para o chão. Não, isso é verdade que eu estou falando. Vocês estão rindo porque isso acontece isso com vocês também? É verdade, né? O que é falta de autoridade. Mas quando você tem autoridade, você diz assim para o seu filho, vai para a cama deitar. O filho, sim senhor papai. E o filho vai deitar. Quando você não tem autoridade, você fala, vai para deitar. Por que deitar? Vamos, vai deitar. Não, mas você quer. Não, só vai perturbar. E começa aquela guerra dentro de casa, porque não tem autoridade. Autoridade significa poder. Por exemplo, quem tem poder para entrar aqui e pagar, terminar esse culto aqui? Fala, vai entrar e vai terminar o culto. Quem tem? Legalmente falando, tem alguém que tem poder para entrar aqui e terminar o culto? Mas legalmente, quem que pode entrar? Também não, tem que ter mandato, tem que ter prova, também não. Só tem um jeito. Não, tem um jeito. Se tiver um incêndio do lado, alguma coisa, questão de segurança, bombeiro pode entrar e falar, segurança, tem que sair, aí sim. Aí eu sou obrigado a obedecer por causa das leis de segurança, por causa de não deixar ninguém se queimar, etc e tal. Aí sim, tem um fogo do lado aqui, tá vindo para cá, vocês têm que sair, aí sim. Aí ele tem autoridade. Quer dizer que se entrar uns bombeiros aqui agora e tal, eles têm poder para isso? Tem. E se for outra pessoa? Não. E você vê que ele tem autoridade de um jeito que realmente todo mundo vai sair.
Mesma coisa de polícia. Polícia, existe leis. Aí, aqui não acontece muito disso, a não ser os brasileiros que fazem isso, porque no Brasil acontece disso. Aí o pessoal vai fazer isso aqui, passar no farol vermelho. Apesar que é muito raro, mas tem. Sobretudo quando é de madrugada, de noite, o pessoal passa no farol vermelho, porque tá de noite, não tem ninguém, não tem câmera, vai ficar parado no meio da rua, passou. No Brasil a gente tem essa mentalidade, porque parar nos farol vermelho é tanto bandido e ladrão no Brasil, que você parou, você é assaltado. Então a polícia fala, de noite você passa, dá uma olhada, passa. Deu para entender? Mas vamos dizer que tem um farol que está todo mundo passando. E nesse dia tem um polícia lá, você passa? Não passa. Por que você não passa? Porque ele é uma autoridade. Ele tem poder. Ele tem poder de te pôr na cadeia. Ele tem poder de tirar você do carro. Ele tem poder de te algemar. Ele tem poder para te levar. Ele tem poder. Talvez ele pode ser até uma policial feminina, magrinha, fraquinha. E talvez a pessoa em causa pode ser um homem muito forte, musculoso, lutador de UFC ou de sei lá o que, né? Essa bagunça toda aí, que arrebenta todo mundo. Mas a fraquinha tem autoridade, ela dá ordem e ele tem que obedecer. Então quando nós falamos de autoridade, é isso que eu quero que você entenda. Quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de poder. De poder. Um exemplo disso é quando Jesus está com os seus discípulos e chega um homem que é rico, que tem soldados à sua disposição, muita gente. Ele chega a Jesus e fala assim: ó, eu estou com um filho morto, morrendo, e eu gostaria que o Senhor orasse para que ele ressuscitasse, vivesse, fosse sarado, curado. E aí o que acontece? Quando Jesus fala que vai à casa dele, ele diz assim, olha só, questão do poder eu estou falando. Ele diz assim: o Senhor não precisa ir na minha casa. O Senhor dê uma palavra e ele será sarado, curado. E aí ele diz o porquê. Porque ele entra na questão da autoridade, gente. Um homem que não é de Israel, mas ele entende o mundo espiritual. Ele entra na questão da autoridade. Ele fala assim: porque eu tenho soldados, e eu mando, faça isso, ele faz. Eu mando outro, faça aquilo, e ele faz. Da mesma forma, eu sei que se o Senhor mandar, será feito. Está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Estou falando do quê? Que significa poder para realizar coisas. Nós temos poder. O grande problema nosso é que nós não usamos o poder que foi nos dado. Porque esse poder que nós temos é delegado. Delegado significa dado, entregue, para você usar. Não é teu, mas você tem como usar. Foi te dado para usar. Então foi delegado a você. Então nós temos poder. Esse poder, ele não vem de outro lugar, a não ser de um só lugar. Esse poder é o poder de Deus. Entendeu? Significa que nós, a igreja, temos poder que vem de Deus, e nós precisamos usar esse poder. Todos nós temos esse poder. E a igreja unida, o corpo de Cristo, então, tem esse poder. Que é dado à igreja o poder. Significa que nós temos poder para fazer coisa que ninguém no mundo consegue fazer. Exemplo. Uma pessoa quando está possessa de espíritos. Você já viu por aí como é que o pessoal tira os espíritos? Que não é crente, que não tem Jesus. Já viu? Tem vários tipos de exorcismo, de transe.
até tem combate entre níveis de espiritismo diferente, de invocações mesmo malignas, aonde se tira um demônio fazendo a invocação por um outro demônio mais forte. Na verdade, a pessoa nunca é liberta, tem mais demônio ainda. Ninguém tem força e nem poder para expulsar demônio. Os únicos no planeta Terra que tem poder para expulsar demônio, o demônio sair, chama a Igreja do Deus vivo, a Igreja de Jesus Cristo. Tem poder. Nós temos poder para resistir a Satanás. Nós temos poder para colocar o diabo para correr. Significa o quê? Que nessa cidade tem demônio? Vocês acham que tem demônio na cidade de Bruxelas? Muito. Tem demônio de tudo quanto é tipo. Tem vários tipos de principados e potestades. Mas a igreja tem poder para colocar eles para fora. E por que a gente não faz? Aí tem 1000 explicações, né? Mas o fato é que nós precisamos primeiro passo, porque nós vamos tomar posse dessa cidade. Nós precisamos entender que nós temos poder. Poder para expulsar demônios. Porque Jesus está em nós. Porque temos essa autoridade sobre nós. Jesus nos deu essa autoridade. O Pai nos deu através de Jesus essa autoridade. Por isso, quando numa manifestação maligna, corporal, aonde o demônio manifesta num físico, num corpo, e uma pessoa que está em Cristo vai expulsar o demônio, por exemplo, eu costumo dizer assim ao endemoniado: olha para mim. Normalmente os demônios não querem olhar. Ele abaixa a cabeça, não quer olhar. Eu falo: olha no meu olho. Em nome de Jesus agora, obedece, olha no meu olho. Eu falo para o demônio. Quando ele olha no meu olho, e que eu olho dentro dele, eu já não olho de qualquer jeito. Eu já olho no poder que já é me dado. Eu não preciso rolar com ele, me bater com ele, não preciso fazer nada disso. Porque eu tenho um poder sobre ele. Ele vai ser obrigado a obedecer. Ficar calado. Eu mando ele calar a boca, ele tem que calar. Eu mando ele ficar amarrado, ele fica amarrado. Se ele começar a se bater, eu falo: não, você não vai se bater, você vai ficar parado aí. Ele vai ficar parado. E ele não resiste a olhar no olho. Porque quando ele olha dentro do nosso olho, a Bíblia não diz que a janela da alma é os olhos? Quando ele olha dentro do meu olho, o demônio, ele vê minha alma. E o que ele vê na minha alma? Ele vê Jesus. Quem é que mora dentro de mim? O que eu sou? Habitação de Deus. Templo do Espírito Santo. Ele vê Deus na minha vida. Ele vê o poder e a autoridade que eu tenho. E eu sei que tenho. Porque tem crente que quando vê demônio corre e não sabe o poder que tem. Foi te dado um poder. Então eu sei o poder que tem. Então eu falo: cala a sua boca. E eu não falo brincando não, eu falo bravo e sério. Quem manda aqui agora sou eu. Eu não vou falar Deus é que está mandando aqui. É eu, Fernando, que estou mandando aqui. Por que eu, Fernando? Tem muita gente que não entende isso. Fala: não pode fazer no seu nome. Não estou fazendo no meu nome. Mas o poder foi dado a quem? A mim. Foi delegado um poder a mim. Eu tenho essa autoridade. Jesus está em mim, eu estou nele. Então eu falo: você agora, estou te mandando, eu te mando, sai. Agora, se tem demônio que está muito teimoso, etc e tal, a gente pode até usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Você não está sabendo ainda no poder que eu estou usando? Não é o meu não, é no poder dele que eu estou usando, que ele me deu. Mas quanto mais, escuta isso aqui, não se confunda. Quanto mais você está em Cristo Jesus, mais o demônio sabe. Você diz sai, ele sai. Você não precisa usar nem o nome de Jesus. Por que não precisa usar o nome de Jesus? Por causa da autoridade. Porque você já está no nome de Jesus. Porque você não teria poder nenhum sobre ele se não fosse Jesus na sua vida. E quando você fala sai,
ele vê a autoridade que está em cima de você, que não é tua, que é de Deus em cima de você, porque é de Jesus e ele tem que sair. Ele sabe que você é um policial, um soldado do reino de Deus e que está usando arma. E que a arma funciona. É como se fosse numa guerra. Eu lembrei até agora de uma piada de um filme, né? Eu acho que muita gente assistiu esse filme antigo. Indiana Jones. Eu não sei qual dos filmes que era. Mas tinha um lá que ele estava no quebra-pau e batia num aqui, rodava para lá, pá, pá, aquela bagunça toda. E pancada ali, um murro daqui, um rolava daqui. E muita confusão. E de repente, depois que ele está muito cansado de brigar, apareceu lá um cara com um turbante musculoso, muito grande, com 2 espadas. E o cara começa... Ela tá roubado, um cara desse que luta desse jeito, não dá. Ele viu que não dava para enfrentar, o cara ia picar ele. Aí ele deu uma olhada pro cara assim, virou de lado, tirou a pistola. Acabou o homem forte. Um tirinho que ele deu. O cara bufo no chão. Deu para entender? No mundo espiritual é mais ou menos assim. Você não tem força para enfrentar esse demônio. Fisicamente, nenhum homem pode enfrentar demônio. Você pode calcular 1000 vezes a força de um homem, o que é mínimo. Não dá para enfrentar um demônio. Eu já vi pessoa endemoniada bater em mais de 15. Ninguém segura. A força é sobrenatural. Então você não tem força, mas você tem uma pistola espiritual. E quando você vira a pistola para ele, o que você faz? Puf! Você usou o tiro. Quem que usou? Foi você. A pistola é sua? Não. A pistola é de Deus. O poder é dele. Ele pôs na sua mão. E você usou. Você não precisa falar para o demônio assim: ô demônio, essa pistola é de Deus e é no nome de Deus agora, toma tiro. Pum. Você está ainda. Mas quando você está em Deus, a pistola está gravada ali de Jesus Cristo, proprietário, você bum, ele já sabe que o tiro está saindo de Deus. Não estou dizendo com isso que você não tem que usar o nome de Jesus. Você deve usar o nome de Jesus. Você deve usar, inclusive em batalha espiritual, quando você usa esse poder, você deve usar o poder que há no sangue de Jesus. Tem muita luta espiritual, às vezes que manifesta demônio, coisas assim. Aí você fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Por que a gente fala isso? Por que a gente fala que o sangue de Jesus tem poder? Porque a autoridade dada, ela vem por um caminho. E o caminho é o sangue de Cristo. Através do sangue de Jesus, o diabo não pode te acusar de nenhum pecado, de nenhum erro. Porque o sangue de Jesus te deixa limpo, santo, renovado, nova criatura, nova vida. Então o diabo, ele sempre quando ele vem atacar, ele vem através de brecha de pecado, de coisa errada, de maldição. Toda maldição está ligada em pecado, em práticas que são contra Deus, que são portas que o diabo entra. Então quando ele vem, que é aquela coisa toda, nós falamos, há poder no sangue de Jesus. Com isso, você está falando ao diabo, mas ao mesmo tempo você está fortalecendo a você mesmo, dizendo: eu estou limpo, estou debaixo do sangue. Aqui você não toca não, você para fora. Você está me entendendo? Existe uma autoridade dada à igreja, e isso é poder de Deus. Está claro isso? Nós podemos mudar a história dessa cidade. E a hora é chegada. Por isso que eu estou pregando diferente. Não estou simplesmente fazendo uma pregação para os seus probleminhas do dia a dia. Eu estou te preparando como um soldado para enfrentar lá fora o que Deus tem para nós. Porque os teus problemas pessoais são resolvidos quando você começa a se ocupar das coisas de Deus. Tem crente aí? Você entendeu isso? Isso é muito forte. Os teus problemas pessoais, eles são resolvidos automaticamente. Acontece assim, vai acontecendo, quando você se ocupa das coisas de Deus.
E eu estou te treinando agora para você enfrentar o diabo. Porque ele está solto aqui para tudo quanto é lugar. Ele quer que a igreja fique calada. Ele quer que nós fiquemos envolvidos com os probleminhas do dia a dia, de comida, de roupa, de criança, de casamento. É isso que o diabo quer. Ele não quer que a igreja se levante. Ele não quer que a igreja entenda que ela tem autoridade. E vários problemas que nós temos do dia a dia, o diabo está atrás, nos atrasando para entrarmos no propósito de Deus para esta cidade. Porque quando você começa a se envolver com Deus, entrega total, busca da sua vontade e ser instrumento na mão dele, no trabalho, na escola, o que você está na casa, onde você está, mas você está com princípios, prioridade, reino de Deus, as coisas começam a acontecer. Você fala assim, mas eu nem orei por essa necessidade, Deus já supriu. Eu nem orei ainda. Mas por quê? Porque você está se ocupando das coisas de Deus, e Deus já deu a promessa. Em todo o Velho Testamento Deus ensina sobre isso. Todo. O tempo todo, quando fala de oferta, dinheiro, que a gente usa dinheiro para tudo, dízimo, e vários outros tipos de sacrifício que está na Bíblia, Deus está ensinando prioridade para mim. Prioridade para mim. Primeiro para mim. Porque quando você se ocupa primeiro das coisas de Deus, então Deus te abençoa. Por isso que Ageu vem com uma palavra profética para a nação, dizendo assim, vocês estão vendo que vocês estão ajuntando dinheiro e o dinheiro não está dando? Vocês trabalham, mas vocês pegam o salário e colocam no bolso, é como se fosse um bolso furado. Não prospera. Faz, não consegue ter nem para aquecer do frio, nem para se alimentar, está passando fome, a comida não dá para matar a fome. E aí Ageu fala assim, porque vocês esqueceram da casa do Senhor, porque quando vocês lembrar da casa do Senhor, Deus vai abençoar a sua casa. Deus está o tempo todo ensinando esse princípio da prioridade no reino de Deus. E quando nós começamos a colocar as coisas de Deus em prioridade, Deus começa a nos abençoar. Por isso que Malaquias, outro profeta, fala assim, e abrirão as janelas dos céus, e vocês serão abençoados de forma tal, que haverá tanta abundância. Por quê? Primeiro Deus. Então o diabo ele vai sempre colocar situações e problemas na nossa vida, para que a gente venha sair da prioridade do reino de Deus. Mas eu estou treinando vocês no nome de Jesus, para você saber a autoridade que você tem, para colocar a sua vida como instrumento no reino de Deus, para que essa cidade seja impactada, porque Deus não vai fazer sem nós, não é porque Ele não pode, é porque Ele determinou que vai ser assim, é Ele que determinou. Você sabia que a Bíblia diz que os anjos querem fazer esse trabalho? Agora imagina os anjos descendo em Bruxelas, anjo para todo lado, e dizendo, olha, Jesus, Ele veio para salvar, para libertar. Imagina, seria uma festa, seria uma coisa fantástica, mas Deus disse não, eu faço dos meus ministros labaredas de fogo, e são eles que eu uso. E o diabo tem tentado parar a gente, com probleminha aqui, situaçãozinha ali, pecadinho ali. Chegou a hora de parar com isso, se ocupar das coisas do reino, reconhecer, receber revelação, entendimento da autoridade, poder, e começar a fazer. Porque quando nós colocamos a mão, Deus está colocando. Quando nós estamos falando, Deus está falando através de nós. Quando nós estamos agindo, Deus está agindo. Quando nós estamos quebrando as obras do diabo, Deus está quebrando. E Deus não vai tocar, falar, quebrar, destruir sem você. É você e Deus. Quem entendeu? Preguei um pouquinho sobre isso no domingo. A lei da semeadura. Sempre Deus e o homem. Deus deu um poder ao homem, que é semente, mas Ele disse para o homem, cultiva.
O princípio de Deus está em tudo. E nisso que eu estou falando aqui, você tem que entender. Deus vai usar a tua mão, a tua boca, os teus olhos, os teus ouvidos. Você age e Deus vai fazendo através de você. Como que Deus vai conquistar essa cidade? Através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que enfrentam o diabo, que prega a palavra, que ora pelos enfermos, que sabe a autoridade que tem e coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque nós não estamos aqui para viver aqui. Tem gente que parece que luta tanto para viver aqui. Você não está aqui para viver aqui. Você está aqui de passagem. A partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu um selo, uma marca. E essa marca, lá no céu, quando Deus olha, fala: é meu, está marcado, é meu, é meu, é meu. Você não é daqui, você é do céu. Estamos de passagem. Enquanto estamos aqui, glorificamos a Deus, servimos a Deus. Somos árvores no jardim de Deus, que damos fruto para o reino de Deus. E se você não tem fruto, escuta isso. Se você não tem fruto espirituais no reino de Deus, a sua vida é vazia. Você pode conseguir um trabalho novo, você pode conseguir um bom salário, pode conseguir uma namorada, um namorado, pode até casar, mas sua vida é vazia. Você sente um vazio. Mas quando você dá fruto no reino de Deus, sua vida é completa. Ainda que você seja uma solteirona ou um solteirão que nunca casou, até isso Deus completa na sua vida. Deus te abençoa. Por quê? Porque você está dando fruto. Eu conheço história de gente solteirona que quando decidiu viver 100% para dar fruto para Deus, Deus deu casamento. Como se fosse um bloqueio. Para Deus não há impossível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando sobre eu vou começar de novo. Eu já falei aí um tempo, eu vou ter que voltar tudo, a fita, e começar de novo. Eu estou falando do que, gente? Que autoridade? Que Deus deu através de Jesus a nós. Vamos lá, na passagem que pode colocar para mim a passagem que eu falei. Lucas 10:19. Ó, que lindo. Quero fazer um grande coral para a palavra de Deus não ficar aqui dentro desse ambiente, mas soar nos ares da Bélgica. Porque em Efésios está escrito assim, é uma das questões que eu ia falar hoje à noite, mas não vou falar, mas vou só citar. Em Efésios está escrito assim: estamos nós assentados. Quando fala de assentar, fala de trono. Se você senta num trono, você senta para quê? O que o rei faz? Trono fala de reinado. O que o rei faz? Reina. E reinar é poder, autoridade. O rei manda e desmanda. Nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se eu começar a folhear a Bíblia com você aqui, para te mostrar tudo que Deus fez, entregando na nossa mão a autoridade, você vai falar assim: meu pai, eu preciso começar a jejuar e orar. Eu preciso começar a orar esse versículo. Estou assentado, ó Deus, começa a orar esse versículo, juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Lê esse versículo e começa a orar. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dei autoridade de começar a orar. Aí eu preciso tomar posse disso, isso precisa entrar dentro de mim, eu preciso viver isso. Eu preciso tomar essa autoridade que já foi me dada, já está aí. Eu só preciso, é como se fosse uma arma, já está aí, é só você pegar e começar a usar. Não pegou ainda? Pega então, porque ele já foi te dada. Vamos fazer um grande coral e liberar isso no mundo espiritual.
E nós vamos, ao momento que estivermos lendo o versículo, nós estamos declarando. Você está comigo aqui? Eu estou falando em chinês ou você está me entendendo? Não, porque eu posso falar em português, mas você não vai entender nada, né? É espiritual. Está me entendendo? No momento que nós vamos falar isso aqui, nós estamos declarando: há uma igreja se levantando para te destruir, inferno. Nós estamos nos levantando para fazer a obra de Deus nessa cidade. Vamos fazer isso? Nós vamos falar, e é essa a nossa declaração para o inferno. Vamos lá, 1, 2 e... Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. É muito forte. De novo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Você tem medo de alguma coisa? Essa autoridade que Deus coloca sobre a igreja diz: nada vos fará dano. Eu vi um pastor no Brasil, eu falei: esse homem é crente. Ele entendeu a autoridade que está sobre ele. Manifestou um demônio no meio do culto, ele pegou o demônio e pôs assim. Falou: demônio, você é forte? E eu vendo aquele negócio. O demônio falou: sou forte. Você está destruindo essa vida aí. É, já matei o pai dele, agora vai ser ele. Ah, tá. Vou fazer um negócio aqui, demônio, o pastor falou. Vamos ver quem que é mais forte. Se é você, sou eu. Ah, demônio, vamos fazer então. Você é mais forte? Sou mais forte. Então tá bom. Se você é mais forte, entra dentro de mim. Você é forte? Quero ver se você é forte. Entra dentro de mim. Pode entrar, vem. Entra. Você acha que o demônio entrou? Você sabe o que o demônio começou a fazer? Por quê? Quem é que está dentro dele? Para ele entrar dentro dele, o que tem que fazer? Tem que vencer Jesus. E demônio vence Jesus? Olha o texto. Deixa o texto para mim aí. Olha o texto. Nada lhe fará dano algum. O diabo não tem poder de tocar na gente. O diabo, para poder tocar em nós, ele tem que usar um cavalo. Estou falando em linguagem espiritual da feitiçaria, da macumba. Porque lá na feitiçaria, na macumba, o demônio que entra dentro de uma pessoa usa essa pessoa de cavalo. É como se o demônio sentasse em cima da pessoa e ficasse usando, viu? Com cabresto, põe na boca e vira para cá. Agora você vai beber. Não quero beber. Bebe. Ele bebe, enche a cara. Agora você vai jogar. Joga. Não, mas vai jogar. Cavalo. Está entendendo o que eu estou falando? É isso que o demônio faz. Ele monta em cima e abusa. Faz o que quer. Mas quando alguém é de Deus, ele não pode tocar. E aí o demônio precisa, para poder fazer alguma coisa, de um cavalo. Porque demônio algum pode vir a você, mas uma outra pessoa pode te dar um tapa? Pode. Pode ou não pode? Quem já tomou um tapa de uma pessoa aí? Muita gente. Então imagina que o demônio faz uma situação que provoca e joga a pessoa contra você. Ela te dá um tapa. Então o demônio, para fazer qualquer coisa, ele precisa de alguém. Mas mesmo esse alguém, nós temos autoridade. Citar um outro texto da Bíblia, só estou citando. Paulo está evangelizando. Evangelizando. Olha o poder aqui, gente. Está comigo? Rapaz, você precisa aceitar Jesus. Jesus morreu na cruz para a vida eterna, para a salvação. E foi explicando. E o cara: não, mas isso é mentira. Não, fica ouvindo esse cara não. Dá licença. E continua. E o cara irritando. Paulo foi ficando nervoso.
O homem de Deus também fica nervoso. O apóstolo Paulo ficou nervoso e virou para ele: ó filho do diabo, que fica atrapalhando as coisas de Deus. A partir de agora você vai ficar cego. E na mesma hora o cara ficou cego e ficou procurando um lugar para se apoiar, porque não sabia onde estava. O que é isso? Autoridade. E por que você não tem essa autoridade? Por quê? Porque para ter essa autoridade precisa estar em Cristo. Porque senão você vai fazer um monte de coisa por você. Daqui a pouco a cidade inteira está todo mundo cego e aleijado. Porque você foi fazendo na... Não. Essa autoridade está aquele que está em Cristo. Se eu estiver em você e você em mim, se as minhas palavras estiverem em ti, as minhas palavras, pedireis tudo o que quiser e será feito. Poder, autoridade. E eu vou encerrar com esse versículo. Tanto versículo. Eu acho que eu vou fazer, sabe o que? Eu vou para o estúdio, vou gravar e vou colocar em partes, aí eu vou mandar para você ver em casa, pela internet. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19, e tem também o capítulo 18, que é a mesma coisa. Aqui, alguns, olha que interessante como é a Bíblia, alguns dizem assim: esse assunto, Deus está falando com Pedro e está dando poder a Pedro. Já outros teólogos dizem não, porque Pedro vai ser o que vai estar à frente da igreja e Deus está usando Pedro para falar para a igreja. Só que aí em Mateus 18 vem o mesmo assunto. E lá Deus não usa Pedro, Deus usa a igreja usando as mesmas palavras. Vamos ver? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado dos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Está vendo o poder aí? Nós podemos ligar as coisas ou desligar as coisas, que Deus nos deu esse poder. Alguns dizem que é Pedro, porque no contexto aí é Pedro. Agora olha, vai lá para o 18, Mateus 18. 18. Vamos ler todo mundo junto? Está lá já, ó. Digo-lhes a verdade. Vamos lá. Tudo. Ou seja, se você tem que tomar cuidado com esses homens que são usados, usando a Bíblia para desfazer da Bíblia. É o que o diabo fez com Jesus, ele citava a Bíblia, precisa tomar cuidado. Minha filha hoje lendo a Bíblia falou: pai, o que é isso aqui? Se aparecer um anjo falando alguma coisa que não é do Evangelho, que seja anátema, amaldiçoado. Aí eu tive que explicar para ela, porque os demônios são anjos. Ou mesmo um anjo, se aparecer um anjo e falar um outro evangelho que não é da Bíblia, não escute. E o diabo é bom para fazer confusão. Então aí o cara pega lá o capítulo 16 de Mateus, que Deus fala para Pedro desse poder e autoridade da igreja, que nós podemos ligar e desligar. Fala: não, isso a igreja não pode, porque isso é para Pedro. Só que aí você vai para o capítulo 18, Jesus está falando do problema de relacionamento. Uma pessoa brigou com a outra, pecou, está errada. Aí a pessoa procura quem está errado, diz assim: você está errado, você precisa consertar. Não vou consertar, quem é você para mandar na minha vida? E não quer. Aí Jesus fala assim: vai e chama outra pessoa.
Vem 2 agora falar com essa pessoa. Você está errado, precisa se converter. Não, não vou. Quem são vocês para mandar na minha vida? Eu faço o que eu quero da minha vida. Ah, então leva para frente da igreja. E se diante da igreja essa pessoa ainda não quiser ser consertada, expulse-a. Que ela seja pior que um pecador, ímpio, que nunca conheceu a Cristo. Por quê? Porque quem é de Cristo se arrepende, se humilha. Como é que a pessoa tem um coração tão duro desse? Expulse-a. E aí em seguida Jesus fala isso aqui, ó. O que vocês ligarem, está no plural, olha lá. Na terra terá sido ligado do céu, e tudo que vocês desligarem da terra será desligado no céu. Sabe o que é isso? A igreja tem autoridade. Deus deu à igreja autoridade. Nós temos autoridade e poder para liberar o mundo espiritual, para conquistar, para salvar vidas, para libertar vidas, para quebrar e desfazer as obras do diabo, para implantar o reino de Deus. Eu fico pensando assim, Deus me mandou para cá para um avivamento. E quando começar esse avivamento, o que vai fazer com tantas milhares de pessoas? Não dá para colocar num lugar só. Vamos dizer que a gente consegue um local para 20 mil pessoas sentadas. Não dá. Converte 500 mil. Como é que vai colocar 500 mil num lugar? O que tem que fazer? Tem que fazer várias igrejas esparramadas para todo lado, para poder comportar o tanto de gente. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Mas aí precisa do quê? De homens e mulheres que estejam dispostos a conquistar a cidade. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu vos dei autoridade. E Deus quer usar a nossa vida. Então agora eu quero orar com a igreja. E eu quero pedir que essa revelação venha sobre você, para que você se levante na autoridade que já foi entregue. Quem entendeu? Já entrei na terra.